Há alguns meses, o governo se aproveitou da tragédia no Rio Grande do Sul para fazer um esquema de corrupção e também colocar um arroz de quinta categoria feito com trabalho escravo, sem regras de proteção ambiental e agrotóxicos no nosso país. Como a inflação dos alimentos estava aumentando de forma exorbitante e um saco de 5 quilos de arroz já estava custando R$40, a rejeição do governo começou a crescer muito. E aí, o governo aproveita a tragédia do Rio Grande do Sul e inventa uma mentira, que a safra de arroz do Rio Grande do Sul havia sido destruída, que por isso eles precisariam comprar arroz de outros países. Fizeram então uma licitação para destruir completamente o produtor do Rio Grande do Sul. E nessa licitação, que já era escandalosa pelo simples fato de estarem comprando arroz de quinta categoria para entregar aqui por R$5 o quilo, uma licitação feita com empresas de amigos do governo, onde foi demitido o Nery Geller, foi demitido o diretor executivo da Conab, porque ficou escancarado que era um esquema de corrupção. Só que graças ao trabalho da oposição, nós divulgamos esse esquema de corrupção. A imprensa também não pôde ficar em silêncio, porque as evidências eram acachapantes. E aí eles cancelaram essa licitação para organizar uma outra. Só que aí o deputado federal Zulco entrou com pedido de CPI, conseguimos organizar muitas assinaturas, próximos a dar entrada na CPI para investigar esse esquema de corrupção. Quando eles viram que o esquema já estava escancarado demais, o governo arrega. Só que ao arregar, as justificativas que eles dão comprovam de que eles usaram a tragédia do Rio Grande do Sul para roubar dinheiro do povo. Mas eles avisam agora o seguinte, ó. O ministro da Agricultura diz que o Brasil não precisa mais de leilão de arroz, apenas incentivo à produção nacional. Há um mês, eles estavam todos dizendo que precisavam comprar o arroz de fora, porque não ia ter arroz no mercado interno, não havia como reorganizar toda a produção nacional para devolver a produção, estava para reestabilizar a produção de arroz, e agora, depois que o escândalo veio à tona, o governo está dizendo isso daí, ó. Em entrevista ao Ponto Globo News, Carlos Fávaro disse que os preços do arroz já cederam e que não vê, por enquanto, necessidade de impor grão. Então, peraí. Então, o problema não é que ia faltar arroz, mas o problema é que o arroz estava caro. Mas o arroz estava caro por causa da política econômica desse governo. Inclusive, vai ficar mais caro agora que o dólar subiu, já que os insumos, o maquinário, tudo que se envolve na produção é importado e o preço do dólar interfere diretamente no preço da produção dos alimentos dentro do Brasil. Então, se o dólar sobe, o pão sobe, o arroz sobe, o trigo sobe, tudo que você compra no seu mercado sobe. Então, o Lula abre a boca e o povo passa fome. Mas isso não tem problema, afinal de contas, eles têm outro esquema de corrupção, uma licitação que já foi escancarada e estão sendo agora investigado pelo Tribunal de Contas da União, que é o esquema de corrupção do Paulo Pimenta na SECOM, com aquela licitação das empresas amigas de marketing do governo para poder fazer, para melhorar um pouco a rejeição do Lula, a aprovação do Lula, né, e diminuir a rejeição. Porque qualquer licitação que esse governo faz é impressionante, sempre tem corrupção. O Brasil voltou. Há alguns meses, o governo se aproveitou da tragédia no Rio Grande do Sul para fazer um esquema de corrupção e também colocar um arroz de quinta categoria feito com trabalho escravo, sem regras de proteção ambiental e agrotóxicos no nosso país. Como a inflação dos alimentos estava aumentando de forma exorbitante e um saco de 5 quilos de arroz já estava custando R$40, a rejeição do governo começou a crescer muito. E aí, o governo aproveita a tragédia do Rio Grande do Sul e inventa uma mentira, que a safra de arroz do Rio Grande do Sul havia sido destruída, que por isso eles precisariam comprar arroz de outros países. Fizeram então uma licitação para destruir completamente o produtor do Rio Grande do Sul. E nessa licitação, que já era escandalosa pelo simples fato de estarem comprando arroz de quinta categoria para entregar aqui por R$5 o quilo, uma licitação feita com empresas de amigos do governo, onde foi demitido o Nery Geller, foi demitido o diretor executivo da Conab, porque ficou escancarado que era um esquema de corrupção. Só que graças ao trabalho da oposição, nós divulgamos esse esquema de corrupção. A imprensa também não pôde ficar em silêncio, porque as evidências eram acachapantes. E aí eles cancelaram essa licitação para organizar uma outra. Só que aí o deputado federal Zulco entrou com pedido de CPI, conseguimos organizar muitas assinaturas, próximos a dar entrada na CPI para investigar esse esquema de corrupção. Quando eles viram que o esquema já estava escancarado demais, o governo arrega. Só que ao arregar, as justificativas que eles dão comprovam de que eles usaram a tragédia do Rio Grande do Sul para roubar dinheiro do povo. Mas eles avisam agora o seguinte, ó.
O ministro da Agricultura diz que o Brasil não precisa mais de leilão de arroz, apenas incentivo à produção nacional. Há um mês, eles estavam todos dizendo que precisavam comprar o arroz de fora, porque não ia ter arroz no mercado interno, não havia como reorganizar toda a produção nacional para devolver a produção, para reestabilizar a produção de arroz, e agora, depois que o escândalo veio à tona, o governo está dizendo isso daí, ó. Em entrevista ao Ponto Globo News, Carlos Fávaro disse que os preços do arroz já cederam e que não vê, por enquanto, necessidade de impor grão. Então, peraí. Então, o problema não é que ia faltar arroz, mas o problema é que o arroz estava caro. Mas o arroz estava caro por causa da política econômica desse governo. Inclusive, vai ficar mais caro agora que o dólar subiu, já que os insumos, o maquinário, tudo que se envolve na produção é importado e o preço do dólar interfere diretamente no preço da produção dos alimentos dentro do Brasil. Então, se o dólar sobe, o pão sobe, o arroz sobe, o trigo sobe, tudo que você compra no seu mercado sobe. Então, o Lula abre a boca e o povo passa fome. Mas isso não tem problema, afinal de contas, eles têm outro esquema de corrupção, uma licitação que já foi escancarada e está sendo agora investigado pelo Tribunal de Contas da União, que é o esquema de corrupção do Paulo Pimenta na SECOM, com aquela licitação das empresas amigas de marketing do governo para poder fazer, para melhorar um pouco a rejeição do Lula, a aprovação do Lula, né, e diminuir a rejeição. Porque qualquer licitação que esse governo faz é impressionante, sempre tem corrupção. O Brasil voltou.